Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Eu estou aqui para responder a seguinte pergunta. Um aluno inscrito no nosso canal da Universidade da Elétrica perguntou o seguinte: professor, eu posso ligar um cabo de cobre com um cabo de alumínio? A pergunta foi essa. Eu posso conectar um cabo de cobre em um cabo de alumínio? Vocês sabem se pode ou não? Então, eu vou responder para vocês. E na sequência da resposta, vocês vão entender o motivo, se pode e quando é que pode. Veja na sequência. Pessoal, respondendo a pergunta, quando nós temos dois materiais diferentes, cobre e alumínio, vamos entender por que essa conexão não pode ser feita de qualquer forma. Por quê? Em reações que a gente chama de oxirredução, um dos metais vai atuar como oxidante, que a gente fala que é aquele que recebe elétrons, enquanto o segundo atua como redutor, ele fornece elétrons. Essas reações, elas podem ser utilizadas para gerar corrente elétrica, então, gerando aí uma diferença de potencial e criando, assim, uma pilha. Caso essa diferença de potencial existe, a reação ocorrerá de forma espontânea, e isso é o caso de células fotovoltaicas ou pilhas. Por que eu estou explicando isso? Porque quando a gente tem, por exemplo, cobre e alumínio ou cobre e ferro, vai ocorrer reações de oxirredução. Um vai atuar como oxidante, recebendo elétron, enquanto que um segundo atua como redutor, fornecendo elétrons. Aí existe uma tabela para a gente poder entender melhor isso. Por que eu não posso ligar diretamente cobre com alumínio, cobre com ferro? Aqui existe uma tabela onde eu vou mostrar essa primeira coluna, essa segunda coluna, 1, 2, 3, terceira coluna, quarta coluna, 1, 2, 3, 4. Essa quarta coluna nós temos o potencial de oxidação. Quanto maior o potencial de oxidação, maior a oxidação do metal. Quando junto, por exemplo, o alumínio, ele tem um potencial de oxidação de 1,66. O cobre tem um potencial de oxidação de menos 0,34. Então, quando associamos o cobre com o alumínio, o que vai acontecer? O cobre vai roubar os elétrons do alumínio e o alumínio vai entrar num processo de oxidação. Então, diretamente, cobre e alumínio não pode ser interligado. Eu vou poder interligar cobre com alumínio, por exemplo, cobre com ferro. Eu posso fazer essa conexão, sim, mas utilizando um material bimetálico, um conector bimetálico. É um conector com dois tipos de materiais diferentes. De um lado, uma placa predomina um tipo de metal e do outro, um metal diferente do primeiro. Aí, como ele é bimetálico, não vai ocorrer o processo de oxidação. Um exemplo são os conectores do tipo split bolt, são conectores bimetálicos. Aqui está o split bolt bimetálico. Outro tipo de conector bimetálico. De um lado, você liga o cobre, está aqui, ó, cobre, e do outro lado, você liga o alumínio. Então, é possível conectar dois metais com potenciais diferentes, por exemplo, cobre com alumínio? É possível, sim. Porém, para essa conexão, é necessário um conector bimetálico.